Olá, senhores! Mais uma vez estamos aqui com a semana da lenda do folclore brasileiro. Hoje nós vamos narrar algumas poucas lendas do estado de Rondônia. Vamos embora para o vídeo. A lenda do Porto do Velho. O autor Antônio Cândido da Silva, na década de 1960, escreveu o livro Enganos da Nossa História, onde contou a lenda de um velho lenhador chamado Pimentel, que trabalhava em um porto no Rio Madeira, cortando lenha para navios a vapor na época do ciclo da borracha, final do século XIX. Quem chegava à região a chamava de Porto do Velho Pimentel, que, com o passar do tempo, teria se tornado o nome Porto Velho. Apesar da história ser bastante conhecida na capital, não há comprovação sobre a existência de Pimentel, e por isso a narrativa ficou conhecida como uma lenda. Conforme a historiadora Rita Vieira, o motivo oficial para o nome do município se deu em meados da Guerra do Paraguai, entre 1864 a 1870. A guerra envolveu parte do estado do Mato Grosso e, por isso, o governo brasileiro construiu um porto para militares que participaram do conflito na região onde atualmente é localizada a capital rondoniense. Depois que a guerra acabou e o Brasil foi vitorioso, o porto e o município ficaram abandonados. Foi então que, por volta de 1907 e 1912, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, EFMM, começou a ser construída pela empresa de Percival Farquhar, às margens do Rio Madeira. Os trabalhadores chamavam a região de Porto Velho dos Militares, por causa do porto abandonado pelos militares da Guerra do Paraguai. A partir disso, quando houve a criação da cidade, em 2 de outubro de 1914, o nome escolhido foi Porto Velho, porque fazia referência ao povo abandonado. A história da lenda da Matinta Pereira. Matinta Pereira é uma bruxa velha que assombra as casas das redondezas durante a noite, momento em que ela se torna um pássaro, o rasga-mortalha. Assim, o pássaro pousa nos telhados ou nos muros das casas, emitindo um assobio alto e estridente para os moradores darem conta de sua presença. Matinta costuma aparecer durante a noite ou a madrugada, perturbando o sono das pessoas. Nesse momento, um dos moradores da casa diz em voz alta que oferecerá para ela o tabaco desejado. Depois de proferida a frase, o pássaro voa dali e vai até outras casas fazer o mesmo. Note que em alguns lugares as pessoas oferecem outras coisas como comida, bebidas, presentes, etc. No dia seguinte, com o aspecto de bruxa velha, Matinta vai às casas e recebe o que lhe foi prometido na noite anterior. É muito semelhante ao lobisomem, não é, gente? Se não lhe for entregue, ela amaldiçoa todos os moradores da casa com doenças ou mesmo com mortes. A maldição de Matinta pode ser passada para outras pessoas. Assim, quando a velha bruxa já está pronta a morrer, ela indaga outras mulheres, perguntando somente se querem. Se, portanto, a resposta for positiva, a pessoa carregará essa maldição, passando a ser a Matinta. Origem da lenda da Matinta Pereira. Oriunda da cultura popular do norte do Brasil, essa lenda é muito conhecida na região amazônica e provavelmente surgiu de alguma lenda indígena também. Alguns consideram que a lenda da Matinta é uma variante da lenda do Saci Pererê, sendo descrita como uma velha de uma perna só,
que vaga à noite agorando os lugares e assustando as pessoas. Seu canto estridente seria associado à do pássaro tapera naevia, eu acho que é assim que se fala, chamado popularmente de saci ou matinta pereira. Note que essa metamorfose pela qual passa as lendas do país são frutos da oralidade e das características locais. Sobre isso, Câmara Cascudo, de 1898 a 1986, antropólogo brasileiro e um dos maiores estudiosos do folclore do Brasil, acrescenta: no sul é saci tapererê, no centro caipora e norte matitaperê. O civilizado, que muitas vezes não entende a pronúncia do sertanejo, que é o mais perseguido por ele nas suas viagens, tem-lhe alterado o nome. Já o fez saci pererê, saperê, sererê, siriri, matinta perê e até já lhe deu o nome português de Matinta Pereira, que mais tarde terá o sobrenome de da Silva ou da Mata. Também conhecida como Lenda da Mãe d'Água, é outro exemplo de lenda do folclore com origem indígena. Iara com I ou com Y, do indígena Luara, significa aquela que mora nas águas. Ela é metade peixe e metade mulher. Da cintura para baixo tem uma cauda de peixe e da cintura para cima tem o corpo de mulher. A linda sereia costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Os homens que a veem não conseguem resistir ao seu encanto e pulam dentro do rio. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar os homens atraídos por ela para o fundo do rio. Segundo a lenda, Iara era uma índia guerreira, trabalhadora e corajosa. Recebia muitos elogios do seu pai, que era pajé, e consequentemente despertava a inveja de alguns da tribo, especialmente dos seus irmãos homens. Certa noite, quando Iara dormia, ouviu seus irmãos entrando em sua cabana com a intenção de matá-la. A guerreira se defendeu e acabou os matando. Iara fugiu pelas matas com medo do pai, que a encontrou, e como punição, ela foi jogada no encontro do Rio Negro com Solimões. Os peixes trouxeram o corpo de Iara à superfície e então, sob o reflexo da lua cheia, ela se transformou em uma belíssima sereia. A lenda da mula sem cabeça. Esta tem origem europeia e foi trazida ao Brasil pelos portugueses durante a colonização. Acredita-se que ela fazia parte de um esforço para reforçar os valores morais da época. A mula sem cabeça é uma mula marrom, que em lugar da cabeça tem uma tocha de fogo. Segundo a lenda, ela corre em disparada pelas matas e relincha tão alto que se ouve a muitos metros de distância. No folclore, a mula sem cabeça é uma figura amaldiçoada, em forma de punição a mulheres que se relacionassem com padres. A lenda tradicional diz que a mulher com essa maldição se transforma em mula na passagem de quinta-feira para sexta-feira e só retorna à sua forma humana quando o galo canta 3 vezes. Enquanto está na forma de mula sem cabeça, ela tem um relincho que é confundido com um lamento de muita dor. A lenda da Vitória Régia. Esta é bastante conhecida na região norte do Brasil e conta a história de Nayá, uma menina que desejava muito se aproximar da lua, que também é chamada de Jaci por alguns povos indígenas. Certa noite, Nayá viu o reflexo da lua nas águas do rio e pensou que Jaci estava se banhando. Decidida a se aproximar da lua, a jovem mergulhou no rio e simplesmente desapareceu. Foi então que Jaci decidiu transformar Nayá em uma bela flor chamada Estrela das Águas.
pois sabia da admiração que a jovem tinha por ela. Dessa forma, nasceu a Vitória Régia, uma planta aquática que possui uma das flores mais belas do mundo e é capaz de atingir até 2,5 metros de diâmetro com suas folhas circulares. Bom, senhores, hoje foi mais um dia de lenda. Espero que vocês tenham gostado, espero também que tenham ficado até o final. Meu muito obrigado a vocês. Não esqueçam de deixar o like e comentar. Mais uma vez, muito agradecida a todos. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.